passado dia 31 de outubro, o Conselho Português de Igrejas Cristãs celebrou o encerramento dos 500 anos da Reforma Protestante de Martinho Lutero, com uma celebração litúrgica na Igreja Evangélica Alemã de Lisboa, situada na Avenida Columbano Bordal Pinheiro. Com um enorme prazer que vos recebo em nome do Conselho Paroquial da Congregação Evangélica Alemã em Lisboa, para o culto comemorativo de encerramento das comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante na nossa Igreja, que após quase 85 anos de existência em Portugal foi batizado como Igreja Martin Luther. Sejam bem-vindos. Esta celebração foi o culminar de um vasto leque de iniciativas que, de norte a sul do país, comunidades protestantes levaram a efeito para recordar e, simultaneamente, desafiar a Igreja de hoje. Uma Igreja reformada, sempre se reformando. Tudo esteve muito dependente das iniciativas das várias igrejas e houve igrejas que tiveram a oportunidade de promover encontros temáticos, houve outras que aproveitaram para lembrar um pouco desta história, desta experiência. Houve também a oportunidade de cultos que celebraram este tempo e que afirmaram os valores que marcam hoje este movimento da Reforma Protestante. Procurou-se afirmar aquilo que é essencial, que está relacionado com a justificação pela fé, a importância dada às Sagradas Escrituras, o sacerdócio universal de todos os crentes. As igrejas procuraram celebrar também a fé, afirmando-a com a sua forma de cantar, a sua forma de celebrar o amor que Deus nos dedica. A pregação esteve a cargo do atual presidente do COPIC, o pastor Paulo Silva, presidente da Igreja Presbiteriana. Começando por contextualizar o tempo presente, desafiou os presentes à luz das palavras do reformador evangélico. Eu penso que nos tempos atuais nós temos uma grande preocupação em relação a certas formas de vivência religiosa que não têm em consideração uma certa flexibilidade e, sobretudo, a ideia de nós estarmos aqui a fazer um progresso, uma pesquisa, uma procura constante. Deus não é propriedade de ninguém. Nós somos parte dele, somos propriedade dele, mas ele não é nossa propriedade. E isso implica que na nossa vida de cristãos devamos a cada momento prescrutar um pouco a sua vontade e fazer com que a nossa própria vontade se compagine com a dele e não propriamente o contrário. Este foi um dos tópicos que eu penso que esteve presente na minha mensagem. Um outro tópico tem que ver com a extrema dispersão em que nós vivemos nestes tempos de pós-modernidade, em que as pessoas estão divididas por muitas coisas e perdem-se um pouco, perdendo o foco naquilo que é essencial e perdendo também muitas vezes a sua própria humanidade e essa dimensão do outro, que tem que estar presente no sentido em que o texto também nos diz que nós temos o dever de amar a Deus, mas temos também o dever de amar o próximo e, portanto, a nossa vida deve ser uma vida vivida na perspectiva do outro e não centrada em nós próprios, nem na satisfação dos nossos desejos primários ou secundários. Estiveram presentes diversos convidados, entre eles o Dr. José Vera Jardim, presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, e o pastor António Calaim, presidente da Aliança Evangélica Portuguesa. A reforma que existiu foi por demais importante. É verdade que lamentamos muitas coisas que se seguiram à própria relação militar e política e tudo mais, mas realmente o apelo ao regressar, digamos, às origens, a termos a Bíblia e a pessoa de Cristo e a graça e tudo mais como pilares fundamentais da nossa fé, foram importantes e continuarão a ser muito importantes para a vida dos protestantes, dos crentes, dos cristãos evangélicos nesta Europa. A Igreja, como é bem dito, precisa de, vez após vez, reformar-se. A Igreja reformada sempre reformada. Isto quer dizer, e deve ser tomado mesmo, o espírito de que realmente, com a palavra de Deus, lendo-a, meditando nela, estudando-a e tendo as circunstâncias que estão à nossa volta, sejam elas políticas, sociais, etc., etc., vamos aplicá-la e vamos viver o Evangelho. E a reforma continuará a ser sempre um pilar fundamental para todos nós cristãos evangélicos.
Um cristão, afirma Lutero, é senhor de todas as coisas, não se encontrando sujeito a ninguém. Simultaneamente, um cristão é servo de todas as coisas e encontra-se sujeito a todos. Celebrar a Reforma é chamar a atenção para isso, para esse presente que nós vivemos hoje e para esta ideia de que, de facto, a Igreja deve ser uma realidade que se renova em cada momento, mas essa renovação não é uma renovação que nos possa levar num caminho de uma espécie de relativismo. Nós sabemos muito bem, os princípios estão lá, agora é preciso que esses princípios, estando lá, estejam presentes. É a presentificação desta mensagem de boa nova do Evangelho, de um Deus que estende a mão para a criatura, de um Deus que se compadece com o povo mais simples, mais pobre, de um Deus que quer vir e levar as pessoas e apresentar-lhes um caminho de vida nova. Eu creio que em Portugal temos tido dificuldade em passar a mensagem, somos muito minoritários, começa por aí, mas é fundamental que esta pequena luz esteja presente na sociedade portuguesa, porque ainda há alguma coisa a dizer, ainda há algumas linhas para as quais nós devemos apontar.